Bom, muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Rodrigo Medeiros e eu sou líder do Programa Brasil da Rewild, que é uma organização que, com muito prazer e muito orgulho, é parceira e apoia a Brasil Conference também esse ano. E é para mim uma alegria e uma honra abrir esse encontro tão especial nessa tarde de hoje na conferência. Um momento em que passado, presente e futuro se tocam, em que saberes ancestrais e acadêmicos se escutam, um espaço de encontro entre mundos, mas sobre algo que é de todos nós, que é o futuro do planeta. Hoje temos conosco uma presença que carrega não apenas uma história, mas um legado. Raoni Metuktiri, cacique do povo Kayapó, ou Membengroquê, como eles se autodenominam, é mais do que uma liderança. Ele é um guardião da floresta e ele é um farol de resistência no nosso mundo de hoje. Raoni nasceu nas profundezas da Amazônia. Sua vida se entrelaça com os rios, as árvores e os cantos ancestrais do seu povo. Desde jovem, ele carregou consigo a missão de proteger não apenas a sua terra, o seu território, mas também o coração pulsante do planeta, que é a floresta amazônica. Com seu cocar de penas majestosas, como a gente sempre diz, e o seu olhar firme, ele atravessou oceanos, enfrentou governos, corporações e fronteiras, inspirou artistas, mobilizou chefes de estados, dialogou com os povos e tornou-se símbolo global da luta pelos direitos indígenas e pela preservação da natureza em todo o mundo. Sua voz, que ecoa como um trovão sagrado, nos lembra que a floresta não é apenas um recurso a ser explorado, é um lar e é também uma mãe. Um legado que precisa ser defendido por todos nós, segundo Raoni, mas mais importante, para todos nós. A história de Raoni é marcada pela coragem. Ele foi protagonista na luta pela demarcação das terras Kayapós, isso nas décadas de 80 e 90. Ele ajudou a garantir a proteção de um dos blocos contínuos de floresta tropical do mundo mais extensos, que hoje resiste como uma muralha viva contra o desmatamento na região leste do Amazonas, da Amazônia. Sua trajetória também já foi retratada em documentários, diversos filmes já foram feitos sobre eles, inclusive um que foi indicado ao Oscar em 1978. Se ninguém teve a oportunidade de assistir esse documentário, ele está disponível no YouTube. Vocês vão conhecer um jovem Raoni, há 40 anos atrás, iniciando a sua luta pela defesa do seu povo e do seu território. Mas agora, Raoni, com mais de 90 anos de idade, ele dá um novo passo. E, a partir do seu próprio desejo, está em produção de um novo documentário sobre sua vida e o legado do seu povo. Como Raoni mesmo me disse há cerca de 2 anos atrás, numa conversa que a gente teve, ele disse: muitos filmes e histórias já foram feitas sobre mim, mas eu nunca tive a oportunidade de eu mesmo contar a minha história e a história do meu povo. E eu quero fazer isso antes de fazer a minha transição desse plano para o plano espiritual. A sessão de hoje, para que vocês saibam também, está sendo registrada para esse documentário como parte do esforço do Raoni em levar a sua voz, a sua mensagem para todo mundo. E é nesse espírito de quem reconhece o valor da memória, mas também acredita na força do agora, que temos a alegria de reunir nesse painel hoje cacique Raoni Metuktiri, que vai estar junto com seu neto Beptuk Metuktiri, jovem liderança Kayapó, que nos últimos anos vem acompanhando seu avô em diversas dessas missões diplomáticas pelo mundo, que vai fazer a tradução dessa conversa. Mas esse nosso painel de hoje vai ser desenvolvido por 5 jovens estudantes brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos fazendo seus estudos e que representam o futuro e a nova liderança que a gente tanto precisa, não só para o Brasil, para todo mundo. E é meu prazer, então, chamar Bruna Picchiocchi, que é estudante da Universidade de South Florida, Giovanna Lia, estudante de Harvard, aqui de Harvard University, a Merlin de Souza, também estudante de Harvard, Samuel Knikjik, de Trinity College, e a Vitória Bezerra, de Yale University. A Vitória trouxe o fã-clube, hein, gente? Bom,
Esse painel é composto por pessoas que carregam outras vivências, outras trajetórias de vidas, mas mais do que tudo elas compartilham de um mesmo sonho: o futuro mais justo, mais sustentável e mais conectado com as raízes do nosso planeta. Esse painel, especialmente, é um momento de escuta, de troca e de construção de pontes. É um convite, né, para um encontro entre gerações, territórios e saberes. Com vocês, gente, a gente tem esse painel maravilhoso. Aproveitem. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da Brasil Conference, eu gostaria de agradecer e dizer que é uma honra ter a sua presença aqui conosco hoje. E, bom, dando início com as perguntas, Cacique Raoni, o que o senhor vê quando pensa no futuro da floresta e da humanidade? Ye barika kumera jirani. Ye me marika ni kumere bakuni ba ngri ne ye mekute baya juro joy ma baga ben. Ni marekam ne ayap kunan na bi o me ai ka ten krunrong ne na boma marika me marika man marawa nen me mane. Ele foi direto, né, na pergunta, a resposta. Aí diz o seguinte: eu penso, né, que daqui para frente pensamos em um mundo que tem, né, esse papel importante de poder conscientizar, né, os que estão destruindo hoje, para que eles possam ter outra mentalidade de pensar no mundo saudável, né? Para que haja sombra, né, sobre a floresta, que haja a chuva que não venha com violência, né? Porque às vezes as chuvas vêm, né, com chuva forte e faz esse tipo de uma chuva muito violenta e que tenha esse tipo de modo sustentável, né, através desse tipo de atitude, né, da humanidade. Assim que eu penso, né, para nós poder, né, ter esse papel de poder conscientizar, né, motivar, para que essas pessoas que querem destruir, que estão destruindo, a pensar no mundo melhor. Assim que eu penso para vocês. Muito obrigada. Queria dizer que é um privilégio imenso estar aqui com vocês nesse palco hoje. E minha pergunta é em relação ao ensinamento mais importante que o Senhor recebeu dos seus ancestrais e que o mundo precisa aprender. E o que o mundo precisa aprender com os povos indígenas? A pergunta... Qual o ensinamento mais importante o Senhor recebeu dos seus ancestrais e o que o mundo precisa aprender com os povos indígenas? Mana tamane ku kire kama meniga amne be metum meba ale meba me ale me metumia me banyi ala nyi me abengo kre ka me kumle ale kute pukanya kaminine ale akatia ka Kenya meniga me kota man meniga kama man me atum kama man ne mejaga one me nyaka kubema ale one kubema akre ni me kute kota aju pecho tem ka jieno mene me tuma me be ne o ne umari me ne unya man me kiro No, amene be metum au yare
iba kute inge katamyangli kute kumalenyo kute ima pline metum au yale baye mali meba tum meba inge meba kwatui kute metinjoi kute meo katorotor Neme kumapenda pe. Kam kita me baka ben puji ne kume metum ario aben makaben yane yomo. Kute metin joy are me baya waikia me batumo waikia. Me apeke ya kupe, me ya me kupe ko krena liba, no mo, man taneia. Pela história do meu avô, chamado Katamiangri, ele sempre me contava sobre a história de muito tempo, né? A história dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais, como todos. E o Criador, né, que nos fez, ele fez um ser humano, né, nessa vida. E nesses seres humanos, nós vivíamos juntos. Não tinha diferença de raça, não tinha diferença de língua. Era a mesma pessoa, as mesmas pessoas. E que viviam naquele tempo. Depois, né, surgiu, né, essa ideia, né, ou a indecisão do nosso Criador, que decidiu a surgir, né, uma nova língua daquele grupo, né, uma nova cultura para aquele grupo. E aí tornou-se pessoas que não falavam mais as mesmas línguas, mas sim de diferentes línguas, de diferente cultura, né, de visão. E aí tornou-se, né, nós povos indígenas, vocês, né, não indígenas. E ele sempre falava, né, que pessoas viviam juntos. As pessoas que surgiram, né, muito tempo atrás, os nossos ancestrais, quando surgiram, eles tiveram um respeito maior, tiveram um carinho maior, tiveram tudo isso, que não tinha guerra, não tinha conflito, não tinha briga. Era uma convivência que viviam juntos, felizes, né, com a harmonia, e sempre viviam juntos. Eu acho que, nesse sentido, refletindo sobre nosso ancestral, né, que é uma pessoa só, devíamos pensar dessa forma, que nós tínhamos uma pessoa, né, um Criador que fez, e refletir, né, o que é do nosso passado, e para poder viver em paz, né, viver com respeito, com carinho nesse mundo. É assim eu penso para vocês. Estou extremamente emocionada e honrada em estar representando parte da minha família amazonense. A gente é do Estorá e estamos em retomada, lá do Rio Marmelo, do Rio Madeira. E obrigada pelo senhor estar aqui hoje. Bom, eu tenho uma pergunta que envolve futuro. O que o senhor poderia dizer para a gente que vai acontecer caso as minerações em relação aos petróleos continuem avançando na Amazônia? Como que a nossa floresta e como os nossos povos indígenas vão conseguir sobreviver? O que o senhor deixa para a gente de recado? O que a gente precisa fazer, Cacique Raoni? Mineração, quem carreira de creu mono cajalen, kute ke kangu pu cajalen, ne kamene ganha kamaju marija kute jori jame yau munyam
bem o creu marimei nenhum, já até por marimei, já muru marimei, me bau marimei. Boi ganha que mais de marijane, noroko jaguai, a mim mana a mim mutane, nem bakaben yo mare que kajian, de man aku kirwane. Aí biri tam nega mana de mané. Crime, tam nega bem a jual ane, matam, te petróleo mo, aí te bira te Amazônia que petróleo mo ane no. Tam nega ni ari crime ara bem a jual mana, wana nega jual ane. Va me mariga me ma. Iju varijane me akurika ju. Make it. Purutire. Ada ne mengo hoknin. Te ku na me bagamurku. Gigo ba ojat. Có khả ngộ ổ phục kỳ này có mà nà kênh dù các huynh lì kê giá mẹ ơ mà cái này kênh nào mô như mơ ya rai mẹ bà cả mà mì đi nè nè bà mơ mà đâu anh nè mơ mẹ cụ trai tê mà nà có khả ngộ ổ phục kỳ mà kênh kênh nè me kuta ken ka konya mono ma kin kene me kuta pia toro mono I ma kin ket I mai kin ket mai ka ju ya ku ka ya me ba ku ni ko ta nyu me pe yoi me tin yoi a te ma me ba ma pu ka ngeng ya ne ali I ma ne ba ku ma Muitos têm o seu plano, né, de poder destruir, né, de poder poluir, desmatar, né, tirar a floresta, derrubar a floresta. Muitos têm esses planos, mas vejamos, nessas terras, né, onde tem essas florestas que serão derrubadas, tem pessoas vivas, né, tem pessoas humanas nessa terra. E essas pessoas precisam, né, usufruir através da natureza, através da biodiversidade, né. Isso deixa essas pessoas que têm vida nesse lugar precisa, né? Precisa da terra, precisa da natureza viva para continuar vivendo, né, nesse lugar. Muitos querem destruir, Eles querem minerar, tirar ouro, eles querem desmatar, né? Tirar a madeira e estão tendo um pensamento muito ruim para isso. Por quê? Por que eu fico sempre preocupado com isso? Porque o nosso Criador, né, que nos fez, até mesmo os elementos que tem na terra, os elementos que tem na biodiversidade, pode haver consequências. O Criador, ele pode ver que nós estamos destruindo e pode, né, nos castigar. É isso que eu penso. É isso que eu penso que eles podem fazer. E é isso. Pessoas continuam querendo destruir, continuam querendo tirar madeira. Isso eu não aceito. Eu não aceito porque a natureza faz nós viver nesse mundo. A floresta faz, como nossa vida, viver, né, nesse mundo, nessa terra. Então, eles têm que respeitar. Pessoas que querem destruir têm que respeitar. Respeitar pensando na vida de todos nessa terra. Porque a natureza, a floresta faz, ela retorna com nossa vida, né, para poder viver
ainda mais nessa terra. Assim eu penso. E se eles continuarem fazendo isso, né, e aí possamos, né, ter um momento de um colapso nessa terra. O Criador pode nos castigar. É isso que eu penso. Finalizou isso. A gente agradece muito pela abertura. A gente entende que é um assunto particularmente difícil e para todos nós, considerando que, no final de contas, nós somos parte da natureza e a natureza é parte de nós. E a gente gostaria de agradecer também pela possibilidade de entender de vocês o quanto que isso é sensível e o quanto que a gente deve se juntar para que a gente possa sonhar com um cenário mais otimista e que a gente possa entender que a vida e a natureza, acima de tudo, vai ser preservada e, consequentemente, nós. E sobre sonhar com esse cenário, a minha pergunta, Cacique Raoni, é exatamente sobre isso. Qual é o seu maior sonho atualmente? Benjura katinha kan gume baye aleka minne ye bakabene baju marimnai ka di banyin ka di kuman ni mukau mana puka ba nyani kuteme ba purakan não me ba batinya ja gume baju puka mantinya ja kamne gume atan gume benotinya di babal ja birão ja ba me kurinyo monyo mar gume baju ba birão baya pei kam ja gume are kami mamun are kami mabanote ni ge me ba mana ba me ba mana me ba tin ari baba kajin ni kami aku kira mo Benjura na mani ga meima meindu le mo mariota akati amre mo ne ka jimeni ga meima mariota ni kam alma mo bidai no re kam jaga nya kami na ibiri ne me apoi beja pe ku are meu pija ku ian nyanja are me biri me koto kangu ne me kaji na projeto nhanya bene ku to me koto kangu no bakaji ne are puka putane jangan me nu apoi biri anen ku gali aben ku takabene ja pechanen nyane ga me mane go Ye marika, ye me marika, gijaku me baye bo neye baka ben ba mono ha ben kod baka ben jin kubea to gija me ba to yu ka mu mari mei no bo mo maro anen me amo ane no Meike Hari Kutaima Kre Hari Kutaima Oyane Ne Kutaima Moya Punuyaya Kre Ne Kute Ibeuma Nabam Omuya Mori Moki Kinikam Te Ipujin Te areño te như me ba cô ni có u đồ mong ba cái nhà mới à phong ru me ba cái mà mi đi nè me ba chấp vô cái chứ ông me ra đi cái loại đó đi cái bên mà me ba chấp vô cái chứ cái nhà của me bên cốt ba cái bên gì à mi nè ba cái bên cái me cái nhà me ba chấp vô me ba cái mới được bị cam umari me ne ali ba cái gì ba marawanen me ama ne tania. Ele somente, né, na verdade, somente ele complementou, né, dizendo nós temos que ter, né, esse papel, né, conjunta para poder, né, evitar esses problemas que está causando nossas vidas, que está, né, ameaçando nossas vidas. É isso que nós temos que fazer, né? O motivo é por quê?
vejamos, nós temos netos para viver nesse mundo. Nós temos filhos que serão futuros para poder, né, estar nesse mundo. Por isso que, né, temos que somar essa luta, né, juntos, trabalhando junto para poder, né, evitar esses tipos de problema que causa, né, as nossas vidas, que causa a nossa terra. E muitos, né, os espíritos da floresta, eles me disseram que se continuar destruindo, né, que tem na nossa terra, eles podem nos castigar. Eles mesmos já me disseram isso. Então, é uma preocupação, né, que eu alerto, né, em todo momento que eu vou, eu alerto, eu repasso esses recados, né, essas preocupações que eu recebo. E é isso, nós temos que, né, estar junto, né, para poder lutar, né, lutar e trabalhar nessa luta, né, para poder evitar esses tipos de ameaças contra as nossas vidas, as florestas, né, as terras. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês, né, agora jovens, vocês precisam se unir, né, para dar continuidade nesse trabalho, né? Vocês jovens no indígena, jovens indígenas, estarem juntos para poder, né, trabalharem e evitar esses tipos de problema, né, que está causando o mundo. É isso que eu penso para vocês. Ele quer continuar. Mà bé bây giờ nó mẹ mà nó biểu đồ cái ra cái bây giờ mẹ biểu cái phi nuôi mà ngô cái biểu họ vào trong biểu cái bên này bữa cũ lên cái mẹ bạn đó yêu cái ra của mẹ mình bờ bụi tròn bắt đầu vô cái mở trâu tròn như bé mẹ bây giờ này cái có cam mẹ ở cũng trong mòn bà cũng đi không nhiều cam anh có đầu chơi tí lên cả trò đầu nè cô nhà bên đây chơi cả trò đầu cũng đây kia cái này này ngồi mòn ya nè bà anh cũng thế cô nhà bên đây chơi cho ở đây bồi như mà đi mà cô cứ đi cả bà nhà bên này phi cô kê nhau trên bà phi ao chung chơi mẹ như thế mà cả ngõ bà ở đây ra như mẹ bây giờ ngày con mong nhà cũng đi mơ mà bà cảm thấy mẹ về ya nè mẹ kê phụ nữ cam cái nhà cả mẹ mẹ phiêu cả bên nuôi cả chữ phiêu như vậy này cũng mà ngó cái mẹ bên bữa này cũng mẹ ủ chờ bờ phụ chờ cái gia ta nên bà mà bà nên mẹ mà này ta nên Ele também, né, tocou agora num assunto importante, né, para a era da modernidade. Aí ele diz o seguinte: vocês jovens têm que começar, né, se juntar para poder fazer um tipo de projeto grande que tenha relação a essa luta de preservação, proteção, né, em defesa da floresta, defesa da Amazônia, de poder escrever um projeto grande, que esse projeto possa, né, ter um compromisso de também, né, contribuir com a arrecadação de
de recursos que dá condições a esse trabalho, né? A esse trabalho para poder começar, né? De reflorestar, né? De poder começar, né? A plantar as florestas onde está sendo derrubado. E é somente isso. Nesse mundo que vocês estão, né, para fazer esse tipo de trabalho, tem que ter condições, né, tem que ter recursos para vocês trabalharem. Então, vocês jovens de hoje têm que se juntar, né, fazer um projeto grande, né, pensando no planeta, no nosso planeta Terra, que dá, né, que possa dar mais uma chance para nosso universo, né, para a nossa vida nessa Terra. Por quê? Nós estamos enfrentando vários tipos de problemas, né, na Terra. Hoje, nós já vimos que está acontecendo vários tipos de consequências que está matando nossas próprias vidas. Nós estamos vendo o vento forte matando várias vidas, né, nessa terra. Nós estamos vendo água enchente matando vários tipos de vidas nessa terra. Então, são consequências do homem. São consequências que o próprio homem está trazendo para nós, para a nossa vida. É isso que eu digo, né? Eu digo para vocês, né, agora se juntarem para pensar, né, no futuro de vocês, um futuro melhor. E para isso, né, hoje, atualmente, para vocês trabalharem com isso, é somente através de projetos. E projetos, ela dá condições a vocês trabalharem com isso, a vocês, né, terem condições, né, de estarem tendo esse compromisso que eu tenho de conscientizar, né, e também preservar a vida de seres, né, dessa terra. É isso que eu penso para vocês hoje. Hoje, para fazer um trabalho de poder reflorestar a terra, é preciso de ter um projeto na mão. Assim eu penso para vocês hoje, né, jovens que estão estudando. Eu vou finalizar minha fala e depois ela vai fazer uma pergunta para mim. É isso. Gamea ka yo ko tai ima peo ga pri o mei bai o meng ma moya o mei ma o amini ne yume bengo ko ko ni mei bengo ko ni ku chi tu tu ki dai ka ku ya ga me I ka be ni ma no me ma ne me ye ma ri ma me ma ne ka yo ko peo Tumba o ye baye o megma kuni be moya ni pe ga jun ba marawane mea mo ane mea kuni o tumne amidari agmerari ye ara kuni o nyubi kwa kwari ka me bego kre ka juru ke me baya ben pula Tanaya, by Yabidaren, mea mo aringoro mejaren, mea mo, kute me pe joy, kute me o tin joy, mana, guai ba, abenwore guai ba kango, guai, abenoa porombara mo, me tirearen, ara jumari me kajuba, ara moaren, ara mea kunio, Tumne ika benoinore taneia. Também, né, hoje, atualmente, eu tenho uma organização, né, que eu criei, fundei,
que é chamado de Instituto Raoni, né, que tem hoje, né, na minha base, onde eu também trabalho para poder, né, apoiar os jovens, apoiar o meu povo, para que eles possam ter, né, esse trabalho de poder preservar, defender o seu território, né, e defender a vida deles, né. E hoje, né, tenho uma organização lá na minha base que apoia esse tipo de atividade para poder proteger a floresta. Então, se um dia vocês quiserem, né, conhecer o meu trabalho, né, o trabalho da minha organização, está lá na minha base. Se puderem, né, também, né, apoiar, né, contribuir com essa minha luta para que o meu povo, né, tenha a possibilidade, né, tenha condições de dar continuidade nessa luta, de poder preservar e até mesmo, né, manter a nossa língua, a nossa cultura, as nossas festas. E é isso por isso que eu criei a minha organização, né, que é o Instituto Raoni. E está de portas abertas para alguém chegar e querer saber, né, do trabalho. E é isso, tá lá. E outro, eu quero aqui, né, também dizer, né, que vocês, né, que estão aqui, eu posso falar que somos iguais, somos irmãos, né, irmã, todos somos todos da mesma espécie, né? Somos seres humanos. Nós temos um Criador, né, que nos fez. Ele deve estar feliz agora nesse momento, né? Nessa união que nós estamos tendo. Ele deve estar muito feliz com nós agora nesse momento. Eu peço, né, para vocês, né, que estão aqui, para que possamos entender sobre a causa indígena e não poder ameaçá-la. Respeitem o povo indígena, respeitem nós, povos originários. Eu sei que nós estamos aqui, né, que vocês estão aqui, mas eu digo, né, como desabafo, que respeitem os povos indígenas e dizer que eles são igual a vocês, são iguais, nós somos iguais, para que eles tenham esse tipo de acolhimento, né? Assim como eu estou aqui diante de vocês, e eles precisam também estar assim com vocês. E é isso que eu tenho a dizer, né? Aí ele falou que quer finalizar a conversa, mas mandou um grande abraço, né, a todos que estão aqui, né? Abraço a cada um de vocês, está feliz, né, com vocês. E é isso que ele falou. Ela vai perguntar, mas ele achou que, né? Mas ele está ciente. Pode fazer a pergunta. Querido cacique Raoni, é uma honra imensa poder fazer parte desse painel, dessa aula, onde nós jovens, estudantes, temos a oportunidade de ouvir conselhos de sabedoria vindos do Senhor. É uma honra imensa poder fazer parte desse momento histórico para o Brasil e para a Brasil Conference at Harvard and MIT. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao Senhor. Que conselho o Senhor daria a nós jovens, estudantes, que temos o sonho de transformar o mundo? Muito obrigada. Kami aku kira mah, muda kami liga mah akabe non, me are mana
que o marimé nem nilo cadê muito legalmente acabei não né ali de manhã malinho né Và mẹ bà này mà nó mẹ bà giờ phê bì mẹ bà giờ dù cái đấy bì ya nên mẹ như bé có thể bơ các cô nhau mà nó ya mẹ kì mẹ có thể pia cho nó mà nó ya mẹ kì như bé cái gia của mẹ bố cam chua cái đấy mẹ bà cái đấy mẹ bà cũng đi baju mari mei ben kan baye banyo ko kenen oba mono ka jido mama maro me maro wane me amane mana puno ne ku me amio ngo nyo baga ko me ku te pi ni ko le yoi ku te buka ka ko yoi Puno ne me ba yo ngo yo mo ba ka ba ne ba yo mo ne ba a chwe ku me mi ka ba ju mari ba me ma ne me mi ma a ju mari me ka ju mi ma a yo ko kren me ka ju mi ma a king ne Ayu mari meyo akina nyunuka ju ami man no bamo ami marawa ne tane ya mayabi arama ne tane ya me nule muito legalmente nule cam me nule yo kuma benya be gija kali aye ara jolo kam ari arma batai kutami kam ara jolo ya maka benyane ata yo maka benyane kama kraya maka benyane ke jame aba toy ne kuma benyabe me kutia ben parian bai makai kakbre Makan me ben pa. Ya je me ba be mru kwari kwai. No bo me amane me ay mari ma. Mramli ne ba me aku ni ka je mi mar kam ka. Tan me ka je mi mar kam me moi ka benyarinha toi mono kumre tania. Ele está falando só para né, contextualizar da a bravura dele. Que ele fala que as pessoas não podem ficar fazendo guerras. E eu não aceito guerras. As guerras, ele só traz morte. As guerras, ele só traz preocupações. Então, não é bom para nós. Eu não aceito isso. Uma bravura que ele quando ele fala, ele fica bravo de dizer que as pessoas ficam fazendo guerras. Mas ele né, primeiro, ele falou que no mundo do Kayapó, no mundo do indígena, eles têm esse cotidiano de fazer suas roças, né, pequenas roças, onde tem seus alimentos para poder consumir. E nesses alimentos traz a comunidade ou a família ficarem felizes, né, ficarem felizes nessa vida, né, para continuar vivendo. Mas tem pessoas que vão lá e destrói, né? Destrói tudo, faz uma devastação, né? de derrubada de floresta para fazer um grande roça, né? Mas assim, no mundo do indígena é fazer sua roça para consumo, para comer, né? Comunidade, família. E aí ele estava contando sobre isso. Que devemos ter, ele diz o seguinte, devemos ter uma vida, né, normal, né, sem problemas, para poder, né, continuar nessa vida, onde, né, no nosso cotidiano, ter uma roça própria, plantar nossos alimentos, de poder colhê-la, né, e poder consumi-la,
junto com nossas famílias, com nossos filhos. E assim nós vamos continuar vivendo, né? Continuar vivendo sem ter preocupações, sem ter medo de problemas, para pensar no positivo, numa vida saudável, de poder, né, estar na vida, vivendo na vida. E muitos de hoje, né, hoje em dia, está cada vez mudando, né, muitos problemas. Pessoas querem destruir tudo. Eles destroem tudo onde há vida, né, destrói a vida e vão querer destruir mais ainda essas vidas. E eu penso que não podemos seguir dessa forma, porque ela traz somente problemas, somente consequências, que dá retorno. Se continuar, né, fazendo esse tipo de problemas, o nosso Criador está vendo. Um dia nós podemos, né, carregar esse castigo, né? Então não é bom. Para mim, né, vocês, né, hoje, a geração nova, hoje, um século diferente, o papel de vocês agora é poder, né, continuar a transmitir esse modo de vida, né, de viver para os seus filhos, para os seus netos. Quando surgir o seu neto, você vai ter que falar sobre isso, você vai ter que começar a contar sobre a vida, né? Contar sobre como viver num mundo melhor, né? Num mundo que não tem guerras, que não tem nada, que não tem nem preocupações. Aí ele começou a falar, né? As guerras só trazem problema, as guerras ele só traz morte. Nunca na vida a guerra ele traz vida, só dá problema. Eu não aceito guerra. A guerra, ele traz morte, ele traz preocupações, ele traz medo. E nunca teremos uma vida felizes. Então, não aceito guerra. As guerras têm que parar nesse mundo. As guerras, eles têm que... pessoas que fazem guerra, eles têm que pensar no mundo melhor. De como temos que viver, né, juntos. Nesse mundo para viver, né, em paz, com respeito, harmonia, né, amor. É isso que nós temos que fazer nesse mundo. Por quê? Porque temos que pensar no nosso futuro. O nosso futuro, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, para que eles possam também, né, viver de como nós estamos vivendo hoje, com uma vida saudável, né, sem preocupações. Mas existe esse tipo de problema ainda que está causando o problema para nós. É isso que tem que parar. É isso que eu penso para que vocês possam fazer, né? Estarem felizes, né? Também, né? Vocês, né, viverem com respeito, harmonia e viver nesse mundo. É assim que eu penso. Assim que ele falou. E terminou a fala dele, né? Acima de tudo, a gente quer agradecer pela voz e pela liderança, pela paz e pela vida. Só também, né, agradecer aqui, também, né, dizer que viemos, né, por um caminho distante, né, lá do Brasil, né, lá do Mato Grosso. Nós estamos aqui, né, porque é o que ele quer. Eu tive uma conversa numa sala com algumas pessoas, falando que ele sempre pensa, né? Eu quero aconselhar os jovens, eu quero repassar o que eu penso, né? O meu pensamento para eles, para que eles possam, né, continuar nessa vida. E é o que nós estamos aqui, né? Quando fala de faculdade, ele já pensa nos jovens, né? Por isso que ele está aqui mais uma vez, né, nessa viagem distante, né, de estar aqui, mesmo, né, enfrentando o frio, né, distante,
com 93 anos, né? Mas ele está aqui para poder, né, fazer o seu trabalho. E ele está aqui fazendo, mais uma vez, realizando, né, cumprindo com o seu dever de poder repassar, né, o conhecimento dele, de falar sobre essas preocupações, né, que ele entende, né, nessa vida, né, como pessoa. Ele está aqui como pessoa que, né, o nosso avô, né, é um nosso avô de todos, é um avô de todos, é um pai de todos, que ele está aqui para isso. Qualquer convite, ele vai vir novamente para poder orientar vocês novamente. E é isso, só para complementar, né, agradecer em nome dele, agradecer em nome do nosso povo, né, Caiapó, agradecer também nos povos indígenas do Brasil, que, né, tem feito um trabalho, né, com a garra, né, mesmo enfrentando leis, né, no Brasil, mesmo enfrentando ameaças, mas estamos firmes, né, lá no Brasil, lutando sobre a floresta, defendendo as florestas, nos nossos territórios. Então, agradecer mesmo, agradecer, né, de tão E a longe. gente ainda tem uma estar surpresinha aqui. no final que a gente preparou, né, Beptuk? Estou aqui, ó, olha para aqui pro ladinho. Ainda tem uma surpresa. No início do painel, eu falei para vocês que a gente, a pedido do Raoni, ele está produzindo um documentário para contar a própria história dele. E a gente queria dividir com todos vocês hoje, em primeira mão, o primeiro teaser desse documentário. Vocês vão ser os primeiros a assistirem. Miaka, alamia batai, me, ite miaka ne kube, amne pele kube pele dulu imam, ya leño. Mana, ipri ka, biwayang akam kraide, kano, ya, muyo, me. No, ye cry ka. Me tum ya koi me. Ibo ti nge kukwaka. Are you one? Agam tu kati. Ye amari kit. Bugaya kama kapena ni. Ye cry, be wayang akam cry. Tôi về như thế ở đây cho rồi đây ai về cũng về mình. Mimai, bodi kabin makanya mimai.
jaga me kapelia kaju pio. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito boa tarde. Não se esqueçam do Raoni, não se esqueçam da Amazônia.